Quase nenhum homem sabe técnicas de controle. Tem aquelas clássicas, pensar na avó enquanto estiver fazendo relação sexual, ou pensar na Dilma. Nesse vídeo eu vou te falar 5 erros clássicos que os homens cometem na hora H e que fazem eles ejacularem rápido demais. É clássico, tá? A gente vê muitos homens cometendo erros realmente clássicos. Eu vou falar 5 deles aqui pra você. Bom, o primeiro erro que eu vejo é muitos homens, eles utilizam da masturbação de maneira errada. A masturbação, ela pode ser ou a sua pior inimiga ou a sua maior aliada. Se você utiliza ela de maneira desregulada, tá? De forma descoordenada, você vai ter problemas. Eu não vou citar aqui de maneira específica como você deve fazer a masturbação, mas eu só te falo para você tomar cuidado, tá? O segundo erro que eu vejo, tá? É a falta de confiança. Se você vai pra balada, se você conquista aquela mulher que você tanto queria, se você não tem confiança, primeiro que essa primeira parte, né, da conquista ela já fica mais difícil. Mas vamos dizer que você passou por cima disso e conseguiu conquistar a garota que você desejava. Se você não tem confiança, né? Se você chega na hora H, você tá nervoso, isso cria, primeiro, ansiedade, né? E como todo mundo já sabe, não sei se você já sabe, mas enfim, é notório que a ansiedade é um dos principais fatores para o homem desenvolver, por exemplo, ejaculação precoce. Então você fica nervoso, você fica ansioso e acaba que quando você está nesse estado, você descarrega adrenalina no seu corpo. Quando você descarrega adrenalina, a chance, inclusive, de você ter uma disfunção erétil é muito grande. Você tem que ter confiança, tá? Você tem que estufar realmente o peito, colocar os ombros para trás e andar com confiança, mostrar-se confiante para a mulher. Outro erro que eu vejo, muito comum, é falta de técnica de controle. Isso é o que eu chamo da parte física do triângulo do controle absoluto. Tá? Então, a falta de técnica de controle, enfim, quase nenhum homem sabe técnica de controle. Tem aquelas clássicas, né? Pensar na avó enquanto estiver fazendo relação sexual, ou pensar na Dilma, enfim, tá? Sem cunhos políticos aqui. Mas é uma técnica também, mas não é particularmente a técnica que eu mais gosto, até porque se o sexo não for prazeroso, né? Se for para você pensar em algo ruim, então o que adianta você ejacular rápido ou não, mas se não for prazeroso para você, né? Essas técnicas, quanto mais você treinar, quanto mais você se condicionar, quanto mais você condicionar o seu corpo, melhor vai ser o desempenho, melhor vai ser o seu controle. Então existem técnicas de controle e esse é um erro, você não conhecer esse tipo de técnica. O outro erro que eu vejo são os medos e crenças limitantes, traumas e tudo mais. Existem inúmeros medos, inúmeros traumas que ao longo da nossa vida eles vão condicionando o nosso subconsciente para que nós não sejamos, por exemplo, bons de cama, para que nós não tenhamos autoconfiança. Esse item é um pouco abstrato. Muitas vezes a sua sexualidade ou a sua ejaculação rápida, ela foi inserida no seu subconsciente que você não faz nem ideia disso. Então, geralmente, o que eu faço? Isso é uma base do triângulo do controle absoluto. O triângulo do controle absoluto, ele tem 3 bases, né? A base emocional, a base mental e a base física. A base física eu falei um pouco, que é sobre técnicas de controle. A base emocional e a base mental, elas estão muito ligadas uma na outra. E a base emocional, ela está muito ligada nos medos e crenças limitantes. Então, nós temos que fazer toda uma reflexão, uma lista, realmente pensar passo a passo tudo que foi vivido até então e começar a ver coisas, situações que aconteceram na nossa vida e que foram realmente afetando, por exemplo, a nossa vida sexual, ou por exemplo, a nossa vida financeira, enfim, afeta em tudo. Então, é um erro você não considerar os medos e crenças limitantes. E o último fator é a falta de orientação. Se você não for bem orientado sobre o assunto, se você ejacula rápido, se você não busca ajuda, se você não busca conhecimento, se você que está vendo esse vídeo, você provavelmente já está tendo essa primeira orientação. Isso tudo que eu te falei rapidamente, eu vou falar com muito mais detalhes. Você vai saber exatamente como aplicar o triângulo do controle absoluto, essa teoria na sua vida, para realmente ter o controle da sua vida sexual, ter as rédeas, retomar as rédeas da sua vida sexual e conseguir fazer sua parceira feliz, tá bom? Então, são esses os 5 erros clássicos que eu vejo. Masturbação de maneira errada, falta de confiança, técnicas de controle, falta de técnicas de controle,
Medos e crenças limitantes, você não saber quais são seus medos e suas crenças limitantes e como isso te afeta. E por último, falta de orientação. Você vai matar tudo isso assistindo essa série de vídeos do programa Cai4S. Foi um imenso prazer falar com você. Eu te espero dentro da nossa série de vídeos do programa Cai4S. Vai fazer tudo aquilo que você sempre quis, sempre desejou. Você vai arrebentar, você vai arrasar com todas essas dicas, com toda essa orientação correta. Tchau, tchau!